Não, é o seguinte, eu vou. Daqui a pouco, semana que vem, eu vou aí para América do Sul, eu vou passar pela Colômbia primeiro, que é um Guitar Fest que eu já fiz passar, eu conheço a galera e tal. E aí eu vou tocar lá, participar, ser jurado. Eu nem sei direito o que vai acontecer, mas na Colômbia, dia 17 de maio, aqueles eventos de guitarra que tem pelo mundo inteiro, tem sempre eventos de guitarra. Eu adoro participar como Claro. guitarrista, como fã do instrumento né, e a galera me chama lá para tocar e tudo mais. Então, beleza. Aí depois eu vou para, fico em São Paulo. Aí tem uns ensaios para tour, devo fazer alguns podcasts, algumas entrevistas e tal, né? Divulgar a tour. Aí a gente vai para Argentina, dia 28 de maio. E aí, dia 30 de maio, aí vai o primeiro show. Na Argentina não tem o Marty Friedman. E vai eu, o Alírio Neto, convidado também para cantar. A gente canta umas músicas do Angra e tal, né? Então chama o Alírio de convidado, não é o show inteiro, né? E aí tem o Bruno Valverde, o Felipe Andreoli e o Luiz Rodrigues, segunda guitarra, fazendo as dobras também, para não ter nada gravado, aquela coisa toda, né? E também antes eu fazia muito com trio. É legal também, fica aquele som de trio um pouco mais vazio, assim, dá um Uhum. desafio, mas eu tô Mais querendo cru, né? ficar mais cru, né? Uhum. O meu álbum tem muita guitarra, minhas músicas. Eu vou botando guitarra lá, porque tá gravando, vai, né? Claro. E um pouco da escola do Angra, de banda com duas guitarras, Iron Maiden, Judas Priest e tal, né? Que é legal. E aí, e aí ao vivo fica uma coisa mais trio. Então dessa vez, assim, desde o ano passado, eu falei, cara, sempre quis, né? Fazer de uma forma a turnê que viabilizasse ter um segundo guitarrista para fazer as dobras, fazer a base enquanto o solo e tal. E o Luiz Rodrigues é super, super excelente guitarrista. Então é show na Argentina, a gente vem para volta, aí vai fazer o show em Santo André. Aí o Martin Friedman já vai estar aqui, vai chegar e assim, aí vai Santo André, né? Vai Santo André, dia 29. Aí depois Brasília, Goiânia, então é 30 caramba, e 31. Aí depois, dia 4, se eu não me engano, agora posso estar mais. Belo Horizonte. Vou E. olhar as datas aqui. É, Belo Vai falar. Horizonte, dia 4. Aí dia 5, Porto Alegre. E dia 6, Rio de Janeiro. 7, São Paulo. 8, Curitiba. Todas essas datas no Brasil com Marty Friedman de convidado. Não é um show dele, é ele de guest. Ano passado eu fiz com o Bumblefoot duas datas, né? A gente fez em Uhum. Paulo e Curitiba. E dessa vez deu para arrumar do Martin Friedman participar em todas. Porque, assim, Maravilha. alinhamento dos astros. Então, assim, Dos tem hora astros. que quer ver eu e o Martin Friedman no palco juntos. Assim, é uma oportunidade única, porque eu acho muito difícil que isso aconteça de novo. Porque, assim, deu uma coincidência dele estar vindo para América Latina sem ter nenhuma data no Brasil. Entendeu? Então deu para calhar, a gente ia fazer numa certa data, tava vendo a tour, jogamos a data para encaixar com as datas dele, deu para fazer isso, tinha essas casas todas, né? É, deu para organizar, deu para mim também, porque eu vou chegar uns dias depois eu já tenho meu Guitar Camp aqui em Helsinki, que é um fim de semana, 14 e 15. E é uma trabalheira no hotel, tipo 50 e poucas pessoas ali, tem que organizar tudo, tal. É dia inteiro, né? Então, assim, Uhum. comida, coffee break, aquela coisa toda de camp mesmo, né? Então, é um super trabalho. Então, se a tour não fosse nesse período, não ia acontecer. Então, acho difícil, né? Você juntar o Marty Friedman, o Felipe Andreoli, o Bruno Valverde, que tá. Os caras tocam no Angra, mas o Bruno toca com o Rich Kotzen, o Adrian Smith, né? Do Iron Maiden e tal. Uhum. Morando em Los Angeles. Quer dizer, para viabilizar a parada toda, assim, então acho muito difícil acontecer uma tour, eu com o Martin Friedman, pelo menos no Brasil, né? Quem sabe indo para o Japão, né? Dê para fazer uma coisa similar, né? Que ele mora lá. E aí, cara, vai ser. A gente tá falando por e-mail, né? A gente já se conhece, já conheci o Martin Friedman pessoalmente. Conheci o Martin Friedman a primeira vez que eu fui pro Japão lá com o Megadeth. Eu escrevi para ele, falei, pô, vamos se encontrar tal. Ele falou, vamos tal. Tinha um respeito mútuo tal, né? E obviamente o Martin Friedman já conhecia desde quando era moleque, porque eu ouvia os álbuns dele, né? Tinha aquele Dragon Kiss. Dragon Kiss. Até antes de entrar no Megadeth, foi meio confuso. Tem.
Mas o álbum é antes, mas eu conheci o Martin Friedman ali, Cacophony, naquela onda Cacophony. que teve de guitarristas, Greg Howe, Jason Becker, e etc, né? Vinnie Moore e tal. E o Martin Friedman estava naquela. Ele tem um estilo bem particular e tal. Então eu conheci ele ali. Aí veio a notícia dele estar no Megadeth e eu fui no Rock in Rio que ele de plateia lá, né? Que ele 91, estávamos lá. em 91. E eu fui lá e falei, pô, o Martin Friedman vai tocar tal. Então, assim como tinha o Judas Priest, tal, o Slash, tudo na mesma noite, os caras do Queensryche e tal, né? Uhum. Mas o Martin Friedman era um daqueles representantes dos Shredders, né? Dos guitarristas dessa corrente que teve final dos anos 80, assim. Então eu tenho conheço bem bem, né? Eu tinha álbum de solo dele dos anos 90, né? Tinha que ele tocava com guitarra, tem umas. Guitarra, é. E vai ser muito legal esse lance com o Martin Friedman, pelo fato de ficar bastante tempo junto, porque não só de subir no palco, né, pra galera ver, a gente tocar junto e tal, mas a convivência também, um pouco mais tempo, assim, aeroporto e tal, e hotel, e lobby de hotel, aquela coisa toda, né, indo pra casa de show e tal. Vai ser legal de ter esse encontro no Brasil, né, porque ele também, eu encontrei com ele uma vez, eu encontrei com ele, com o Angra, tava num evento de metal lá no Japão, que a gente foi divulgar, cara, não sei nem que ano que foi aquilo lá. Mas eu lembro ele falando japonês e sendo japonês, né? Com né, fazendo o Ele jeito local. bem local, assim, falar. E eu lembro que os japoneses falam, não, ele fala perfeito japonês. Fala, caramba, né? É, e realmente. E aí, conversando com ele, às vezes ele faltam umas palavras em inglês para ele, Em ele sabe inglês. japonês, né? É, é. Então vai ser legal essa convivência pelo fato, e eu acho que a galera assistindo o show no Rio de Janeiro. Cara, vai ser realmente uma coisa difícil de acontecer, né? Claro. Juntar. Então, por isso que eu acho que é o melhor jeito de falar do show é, falar, cara, vai ter uma junção de todo mundo tá ali, né? E não só do Martin Friedman, mas o Alírio, o Bruno, o Felipe, eu tocando com os caras e, obviamente, tocando minhas músicas, tocando coisas do Angra, tocando coisas do Megadeth e aí, sei lá, pensar algum cover, alguma coisa assim. O Martin quer tocar alguma coisa brasileira, estamos vendo aí, né? Ah, boa. Porque o Martin Freeman tem essa coisa bem músico, assim, né? Eu diria, cara, vamos, tipo, de aprender, né? Já que eu estou no Brasil, por que eu vou tocar, sei lá, Ramones, né? Tipo, Uhum. já que eu estou no Brasil, cara, o que que tem no Brasil? O que que eu posso aprender estando aí, né? Eu acho que essa fome de conhecer, musical, pô, vou aprender um pouquinho do estilo, né? Eu tenho isso aí. Você vai para um outro país novo, sei lá, vai para Turquia. Cara, quem são os caras que tocam aqui? Como é? Que instrumento que tem? Vamos no show, vamos. Tem um barzinho ali. Ouvir, né? Sabe? Você vai para o Rio de Janeiro, vamos ver um chorinho, vamos uma roda de samba. Tipo, pra ver isso, né? Senão, quando que você vai ver, né? Você vai ver no YouTube? Claro. Você não vive da mesma forma. Você tem que estar no lugar vendo os locais e tal. Mas Friedman tem bem isso, assim. E as conversas que eu tive, duas vezes que eu fui pro Japão lá, a gente se encontrou e ficou. Uma vez foi tomando um sushi, outra vez foi num lugar de cerveja, assim, não era um bar, era meio num lugar de café, assim, perto da estação de trem lá. E aí a gente ficou falando só de música, cara. Tipo, nem falo de caderno, nem nada. Também e de música, né? Como é que é, tal, sei lá, entendeu? Essa coisa cultural, né? Diferente. Então, acho que dá pra, de certa forma, no palco, acho que vai passar um pouco isso também, né? Essa curiosidade e a gente tocar as músicas que a galera quer ouvir também, né? E achar um mix disso aí. Tentar achar um mix disso aí. E você, nessa sua nova vida, tá vindo mais ao Brasil do que nunca, né? Bom, comparado com o Você, Megadeth, sim, né? Porque você o Megadeth, passou aqueles 2 meses aqui, não foi? eu fiquei um tempo porque eu fui com a minha família, né? Então, assim, Aham. calhou de. Porque fazia muito tempo, desde antes da pandemia, né? Então, assim, eu Você não não. vinha todo mundo. Não, que eu não tinha ido, não. Eu não fui pro Brasil. Pandemia, quer dizer, fazia, tipo, 4 anos. Então, falando assim, tem meus pais, né? Meu irmão, Claro. irmã, sobrinho. Então, assim, eu falei, vou pro Brasil, tenho show, tenho shows, mas vai ter um mês inteiro que eu vou ficar família, né? Foi mais ou menos isso. Fui pro Rio de Janeiro com meus filhos, tal, não sei o quê, dei um rolê, casa dos avós, aquela coisa toda, família. Uhum. Porque eu falei, cara, se eu não tirar esse tempo, não.
é complicado. A vida vai tomando as coisas, marca turbo, não sei o que e tal. E o Megadeth era muito isso. Eu comecei me começou a incomodar muito isso também. Eu acho que um dos motivos, talvez, o negócio do Megadeth também muito, meio secundário, meio subliminar, assim, talvez. Aham. Cara, eu não tenho opção de escolha. Porque tem a tour, não sei o quê, muita tour nos Estados Unidos mesmo, né? Assim, tipo, roda ali no mercado que eles conhecem, tal. Aí tem a Europa, tem os Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, tal. E ia falar, quando que eu posso marcar uma coisa pra ficar no Brasil, tipo, 2 semanas? E que Aham. você tem que esperar os caras passarem, porque você não vai marcar a tua passagem sem saber o que vai acontecer. E você fica esperando, aí quando você vai ver, já passou. Aí você tem um tempo livre, aí você tem que ficar aqui também. Aqui, eu digo, Claro. minha casa, que também quer ficar na minha casa, né? Tipo, meus filhos, teve a pandemia também, que deu aquela quebrada geral. Então, que seja, mas foi por isso que ano passado eu fui, voltando de novo. Mas não acredito que eu vá para fazer show tão cedo de novo. Isso aí pode ter certeza. Uhum. Assim, a não ser que pareça um cara te chama pro Rock in Rio, sei lá, tipo algum negócio Claro. mais Um convite maneiro. maior, assim. Então, assim, eu acho difícil ter. Eu devo ir pro Brasil visitar a família. Isso aí, com certeza. Eu tô até pensando nesse ano mesmo voltar, mas sem marcar nada de show. É, mas é isso, né? É isso. Uhum. Então, agora essa é a oportunidade. Falei, cara, vou fazer. Porque tinha esse lance do Smart Freeze, mas talvez pudesse ter esperado um pouco para ir em agosto, setembro, mas já não daria, porque eu queria fazer alguma coisa na Europa e acabou ficando para final de outubro, novembro, uns shows na Europa aqui. E é isso para esse ano, em termos de show, né? E você agora, a sua ideia é ter como principal atividade a carreira solo? A princípio, sim. A princípio, sim. A não ser que eu não estou procurando nada também, mesmo porque estou bem, assim, de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Eu já fiz umas músicas novas, já gravamos batera e tal. É, e gravei as guitarras bases. Então, assim, isso é legal. Me dá liberdade de programar e é, criar, né? Agora, se posso criar com outras pessoas também, agora foi meio cedo, assim, eu fiz meu álbum que já estava sendo feito um pouco até arrastado, assim, por causa de turnê, não sei o que e tal, o Theory of Mind. Aí saiu. Aí já falei, 24, né? isso, Do outubro ano de passado. 2024. E aí, basicamente, essa tour que eu tô fazendo agora seria a tour, né? A tour Do do Theory of disco. Mind, né? Uhum. Tocar umas músicas do Theory of Mind, o backdrop do show vai ser baseado no Theory of Mind e tal. E aí, então isso que me passa pela cabeça agora, entendeu? Agora, tem várias outras ideias, né? Várias outras ideias aí Uhum. que, que eu tenho, que eu vou agilizando, assim, vendo, né, o contato e tal, mas, assim, é muito embrionário para dividir qualquer coisa. Nos shows da Europa, você vai levar uma banda daí da Finlândia? Cara, isso, não, a princípio eu gosto de tentar manter ao máximo a banda que vai estar no Brasil. Uhum. Entendeu? A não ser que tenha alguma questão que não dê para fazer, mas a princípio o Felipe e o Bruno podem, então para mim é sempre mais seguro tocar com eles, que eles gravaram Claro. álbum, eles já sabem tudo, etc, tal. É, eu fiz agora, eu fiz um show foi também um festival de guitarra que eu fiz assim, né, aqui na Noruega, perto, recentemente aí, umas semanas atrás. Foi quando o Bruno veio para gravar a batera, deu para botar junto com esse show aí. E eu toquei com o Balgarden, que é o baixista que ele tocou comigo é, já, e ele tá morando aqui na Alemanha. Mas é brasileiro, Salvador, Uhum. né? Mas tem uma galera legal aqui também, entendeu? A questão de. Uhum. Eu conheço a galera aqui um pouco das bandas, né? Claro. Vários, um pouco. Bom, o pessoal do Nightwish já conheci mais pra trás, né? Mas, Uhum. sei lá, eu não. Bom, vai ter um festival aqui, né? O Tusca, que tem um festival grande aqui. Eu devo ir lá pra Né? fazer os contatos aqui com a galera. Mas tem a galera dos estúdios aqui, né? Que grava o pessoal de metal. Sou próximo, assim. Mas aqui também você não fica dando rolezinho, se encontrar na praia, né? Você não Na tem praia da trabalho Finlândia. pra fazer, você não. Tipo, e aí, meu, vamos aí no.
dar um rolê no calçadão, né? Tipo, aqui não rola. Aqui a gente tá quase no verão já, sei lá se é verão agora, tá 4 graus, cara. Tá 4 graus. Eu ia perguntar 4 isso. graus do verão. Aqui no Rio tá parecendo verão, nesse momento. Aqui tá um sol aberto, Aqui tá um sol aberto, né? Mas tá 4 graus, mas engano. tá 4 graus. Aí você sai, tá 4 graus, fala, pô, outro dia tava -1, cara. Fala, que primavera é essa aí, verão já? Mas então assim, por isso a galera não fica, oi, aí, vamos dar um rolê. Claro. Né? Se encontra num lugar indoors. Sempre, sempre, sempre. Não, mas o verão a galera se solta mais, né? Aí sim, aí fica mais. Eu tenho os filhos também, né? A gente não pode esquecer, né? Que os filhos tal, eles. Eu gosto de ficar com meus filhos, né? Agora eles estão maiores, né? Porque a minha filha está adolescente já. E quase, né? Ou já, não, já está adolescente, 14. E aí. Vai fazer 14. E meus outros filhos estão com 8. Então é legal de sair com eles também, né? Se eu for escolher entre. Sai com barbudo. Para falar de Judas Priest. Para falar de Judas Priest, jogar uma bola com meu filho, pô, não tem, né? Então, assim, claro. Já tô aquele paizão, né? Tanto que eu entro na internet, faço uns lives, sei lá. Os caras só querem me adotar. Me adota, Kiko. Me adota. Tipo, então campanha. Eu falei, eu tô vendo aqui comprar um chalézão assim, né? Botar aqueles 40 beliches assim, né? Aqueles de ferro assim. E trazer a galera pra cá, né? Refugiado. É só declarar asilo, né? Asilo político. O alojamento do tio Kiko. Alojamento do tio Kiko aqui, ele já era. Não, mas eu acho que a galera vê que eu falo assim, prefiro ficar com meus filhos. Os caras, pô, o cara saiu do Megadeth pra ficar com o filho dele, né? Fala, porra, eu botei um patamar alto pros pais aí, hein? É o mínimo. Acho engraçado, mas é uma realidade. Eu saio com a galera aqui, eu sou amigo do pessoal da NeuroDSP, que é uma marca de equipamento que faz de guitarra famoso, né? Tal. Então a gente sai de vez em quando, eu vou lá, sai para jantar. Então tem esse lado de algumas empresas aqui que são fortes de tecnologia. Tem o Musician, tem os próprios caras da Neuro, tem uma galera meio assim que eu dou até mais do que caras de banda, né? Até mais do que caras de banda. Tem esse contato. Mas é tudo metaleiro, tudo fã de Meshuggah, aqueles camiseta sabe assim, do Meshuggah com nossa galera. É um pouco mais nervoso. Mas true. Um pouco mais atual, digamos assim, entendeu? Sim. A gente é mais old school.